dengue é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus chamado vírus dengue e que é transmitida pela picada de um mosquito, que acontece muito no verão aqui no Brasil. Olha, a dengue é uma doença que tem uma variação de apresentação clínica muito grande. Tem pessoas que praticamente não têm nada. Quando a gente faz o exame de sangue e vê que a pessoa tem sinais no sangue de que tiveram dengue no passado, a pessoa nem acredita. Mas eu nunca percebi, ficam sempre pensando naquelas formas mais graves de dengue. Mas tem pessoas que têm só um leve mal-estar, um pouquinho de febre, até passar por aquele quadro mais clássico que todo mundo conhece, que é febre, em geral febre entre 38 e 39 graus, dores pelo corpo, muita dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça é principalmente atrás dos olhos, né? Então, muitas vezes a gente até pode confundir a gripe com dengue, né? Na verdade, a dengue não tem tosse, por exemplo, mas tirando esse sintoma, são sintomas até muito parecidos em termos de febre e dores pelo corpo. Uma parte pequena dessas pessoas podem evoluir para uma forma grave de dengue, que é uma forma com hemorragia. Isso normalmente acontece em mais ou menos uma em cada 1.000, 2 a cada 1.000 pessoas, então é um fenômeno raro. E quando isso acontece, a pessoa pode eventualmente perceber, porque ela vai escovar os dentes e percebe um sangramento pelos dentes. Ela pode perceber também pintinhas muito pequenininhas, especialmente aqui na parte alta do peito, né? Então são os primeiros sinais, né? São sinais até de que a pessoa deveria procurar um médico quanto antes, para ele poder tomar alguma medida que evite o aparecimento de uma forma hemorrágica mais grave. Infelizmente, sim. Na verdade, a gente chama vírus dengue, mas são 4 formas desse vírus que recebem o número 1, 2, 3 e 4. Cada um deles é uma doença muito parecida entre si, mas funciona como se fosse a primeira vez. Então, se você tiver uma dengue pelo vírus 1, você pode no ano seguinte ter pelo 2, e depois pelo 3, e depois pelo 4. Né? O que acontece cada vez que você tem dengue? Como esses vírus são um pouco parecidos entre si, você tem algum anticorpo que reage contra os 4 vírus. E ele é capaz de minimizar a doença por um lado, mas agravar a doença pelo outro. Cada vez que você tem dengue, aumenta a chance que você tem de ter a forma hemorrágica da dengue. Então, por exemplo, aquele número que eu falei na pergunta anterior, cada 1.000 pessoas que têm dengue pela primeira vez, mais ou menos 1, 2, até 3 no máximo vão ter a forma hemorrágica. Se você tiver dengue pela segunda vez, cada 100 pessoas, mais ou menos 2 a 3 vão ter a forma hemorrágica. E se você tiver pela terceira vez, isso vai mais ou menos para 6 a cada 100. Então, depende de uma série de fatores, mas a gente sabe que quanto mais vezes você tem dengue, maior a chance de você ter a forma hemorrágica da dengue. Olha, se a pessoa tiver uma forma clássica de dengue, comum, só febre, dor de cabeça, dor pelo corpo, igual aquelas pessoas que moram com ela, o marido, a mulher tiveram, isso não tem problema nenhum, a pessoa pode ficar em casa, fazer repouso, se hidratar bem, tomar bastante líquido por causa da febre, mas não há necessidade de nenhuma medida especial, nem mesmo procurar um médico, se for essa forma bastante clássica da dengue. Se a pessoa perceber que está ficando com a gengiva sangrando, as fezes, a urina está ficando avermelhada, se ela perceber pontinhos escuros no tórax, nessa parte mais alta, isso é uma indicação de que a pessoa possa estar evoluindo para uma forma hemorrágica da dengue. Nesse momento, ela deve imediatamente procurar o seu médico, o seu posto de saúde, o serviço médico mais próximo dela, porque é importante ela tomar outras medidas para evitar tomar
tem uma evolução para uma forma hemorrágica. Em qualquer forma de dengue, mesmo naquelas que não tem nada de hemorragia, é importante a pessoa não tomar para a febre nenhum derivado do ácido acetil salicílico, porque esse remédio por si só pode provocar um sangramento. Então, eventualmente, pessoas que não teriam sangramento durante a dengue podem ter pelo uso do remédio. Então, principalmente, se precisar tomar um remédio para febre, tome outros remédios que não contenham o ácido acetil salicílico. Sim, existem vários testes que a gente pode fazer para confirmar que uma pessoa está com dengue ou não. Os laboratórios têm isso de uma forma bastante ampla, não é nada muito complicado, né? A gente pode, inclusive, desconfiar se a pessoa está tendo dengue pela primeira ou pela segunda vez. Isso é possível, né? Agora, com relação à vacina de dengue, é uma coisa que a gente não conseguiu fazer até agora. Existem muitas pesquisas, os pesquisadores acreditam que a gente nos próximos 2 anos, 3 anos aproximadamente vai conseguir começar a avaliar vacina, não quer dizer que ela vai ser já disponível, mas vai conseguir avaliar, mas esses vírus no laboratório eles têm um comportamento que não produzem muitos anticorpos. Então é muito difícil foi muito difícil conseguir uma vacina de qualidade. Isso agora está começando a ser possível, então até esse produto estar pronto ainda vai demorar mais uns 2 a 3 anos, é a estimativa que a gente tem. Olha, o ideal é a pessoa não ser picada, né? E para não ser picada, ele tem que tomar muito conta da sua casa, principalmente. O mosquito que transmite a dengue, ele é muito bem adaptado ao ambiente da casa da gente. Qualquer lugar que tem uma pocinha d'água, ele vai lá e ele procria naquela poça d'água. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa casa, vaso com planta, garrafas PET, pneus que a gente tem jogado no fundo do quintal, qualquer coisa que possa acumular um mínimo de água já é um lugarzinho para o mosquito procriar. Então, em primeiro lugar, evitar de qualquer forma que a gente possa ter na nossa casa um foco de dengue. Além disso, se puder, evitar sair nas horas em que o mosquito se alimenta mais. O mosquito se alimenta mais logo cedinho, até umas 7, 8 horas da manhã. Depois, normalmente, no verão, esquenta muito o dia, o mosquito não gosta desse calor muito forte e ele vai voltar a se alimentar no final da tarde, depois de 4, 4 e meia. Então, se a pessoa conseguir evitar sair nesse horário, melhor. Se tiver que sair, se possível, sair com camisa de manga comprida e calça comprida, para evitar ser picado, especialmente no tornozelo, meia. É chato, é calor, a gente sabe que não é uma coisa agradável, mas pior do que isso é ter dengue, né? Então, essas são as maneiras da pessoa conseguir evitar ser picado. Se for uma criança com mais de 2 anos de idade, pode usar repelente. A gente não usa repelente em criança com menos de 2 anos por outros efeitos colaterais, mas se a criança ou adulto com mais de 2 anos, pode passar o repelente e vai estar ajudando bastante também. Realmente é muito difícil controlar a dengue, depois que ele entra numa certa população, é muito difícil da gente controlar. Esse mosquito é bastante bem adaptado ao nosso ambiente doméstico, como eu falei anteriormente, e ele procria em qualquer buraquinho que tenha água, qualquer lugar que acumule um pouquinho de água, ele já procria. Além disso, os ovos do mosquito são extremamente resistentes. Então, isso torna o controle dessa doença extremamente difícil. Mas a gente pode fazer muita coisa se a gente começar a zelar dentro de casa para não ter criadouro de mosquito dentro de casa. Mas não é uma tarefa fácil.